irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e no que, gente? Na força do seu poder. De que forma que eu me fortaleço, irmão? Revesti-vos de toda a armadura de quem? De Deus. Para que possais estar firmes. Contra o que, irmão? As astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Esse é o nosso erro, né, irmão? Tornar muito carnal as nossas batalhas. Muito contra alguém, contra uma pessoa, contra uma coisa física, muitas vezes contra eu mesmo. Mas a nossa batalha é sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares o que, gente? Nos lugares celestiais. Então, a Bíblia está dizendo, irmão, que nós vivemos dias de batalha, em que nós temos um adversário, um inimigo, nós conhecemos como Satanás. Tem gente que chama tudo quanto é nome, né? Coisa ruim, o inimigo, o caça-curto, o chifrudo, não importa. A gente sabe que ele tem se oposto ao ser humano desde a criação. A partir do momento que ele conseguiu espaço na vida do homem pelo pecado de Adão, ele passou a ser aquele que infelizmente tempera a vida do homem com dardos malignos. Nós até usamos uma imagem aqui durante alguns dias de como seria um trabalhar do diabo. Estar sempre com as suas setas jogando sobre a pessoa, lançando sobre a pessoa. Mas que para que isso seja invalidado, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, o Senhor Deus, através do apóstolo aqui, está dizendo, irmão, que nos é possível revestir de uma armadura que vai invalidar qualquer coisa que ele jogar. Uma vez até uma criança brincou comigo e ela falou assim: pastor, o diabo é mau? Lá em Ribeirão Preto, eu falei: é mau. Por que a gente não ora para ele se converter então? Seria bom, já pensou? Mas a Bíblia diz que ele já é condenado. Ele já foi lançado, e para ele só resta condenação, abismo. É aquela coisa, né? Quanto mais ele puder trazer para o lado dele, ele traz. E é destruindo a vida da pessoa. Por que o diabo usa da maldade? Porque joga maldade na pessoa. A primeira coisa que a pessoa que está sofrendo maldade, ela traz no seu coração é uma incredulidade contra Deus, é uma revolta. Quantas pessoas não dizem assim: ah, Deus não existe, Deus não é bom, senão não está passando por isso. Então a finalidade de jogar o dardo é fazer com que a pessoa, além de sofrer, porque ele é vil, ele é maligno, é fazer com que a pessoa, no fundo da sua alma, descreia de Deus, abandone a presença de Deus, se nela está. Não é à toa que muitos que já estiveram no nosso meio, aqui em Avaré, em qualquer outro lugar, dentro das igrejas de Cristo, como em Timóteo diz, as igrejas do Deus vivo, aquela que prega a verdade, quantos que já não foram embora? Porque infelizmente foi faltando a armadura para a pessoa, e o diabo foi jogando seus dardos, e os dardos foi ferindo. Nós vamos ver aqui numa das semanas, que é chamado de dardos inflamados, como que com chama de fogo, e acaba queimando a fé da pessoa, a vida dela, e ele conseguiu tirar mais um da presença de Deus. Mas se eu me revisto dela, ele pode jogar o que for, irmão, contra mim não vai prosperar. Prevalece aquela máxima do Salmo 91 que diz que 1.010.000 que? Mas eu não serei. Você vê que a Bíblia não diz que Deus totalmente não deixará cair. A Bíblia diz que infelizmente algumas coisas ainda vão cair, alguns vão cair, mas se eu estiver na presença dele, eu não cairei. Amém? E como é que eu fico na presença dele para não cair? Me revestindo da armadura de Deus. E essa armadura, irmão, ela tem 6 partes. Estou até aqui com a Bíblia do missionário. Ele faz um comentário sobre cada uma das partes, do qual eu peguei um princípio aqui do que ele falou na primeira, e em cima disso estou trabalhando também a revelação de Deus. Quais são essas partes? Então nós paramos aqui no 12, né? 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê? Tem gente que deixa de estar firme. Firme é de pé, na luta, na vontade, até mesmo na casa de Deus.
Então a armadura me ajuda a resistir qualquer mal e vencer. E depois de muito lutar, porque a vida é luta, você já percebeu que a vida é luta? É ou não é verdade? E depois de muito lutar, eu permanecer o que, irmão? Firme, de pé. A pior coisa é saber que caiu em algo, desanimou em algo. Mas a armadura me revestindo me impedirá de cair. Aí ele vai dar partes à armadura. 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Essa é a primeira parte, um cinto chamado cinto da verdade. Porque embora a gente lê lombo aqui e pensa que está falando do lombo velho, já falou isso? Oh, lombo velho, está vendo? O lombo é sentido de cintura, está falando de cinto. Então cingir os lombos com a verdade, o cinto da verdade, o cinturão da verdade, né? Vestida a couraça da justiça, que é aquela peitoral que era colocado no soldado, para impedir, irmão, que órgãos vitais fossem perfurados, do tipo coração, pulmão, vamos pensar até mesmo no estômago. Então alguns órgãos que uma vez sendo perfurado poderia levar o soldado à morte, era-lhe colocado uma couraça, que é o assunto da semana que vem, chamada couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho do que? Da paz. Não adianta ser. Você já foi em algum lugar com um sapato que escorrega? Quem já foi? Você já foi? Como é que você ficou? Você ficou à vontade? Você ficou firme? Você ficou? Então a gente tem que colocar os nossos pés em uma coisa que nos dá conforto e sustento. E eu estava lendo, irmão, que as sandálias do soldado romano, que é o qual o apóstolo Paulo exemplifica, ele traça uma armadura pensando na armadura do soldado romano. As sandálias dele eram as mais assim modernas que existiam. Elas davam um sustento e um conforto para o soldado que não havia igual. Então depois nós temos que colocar nos pés a sandália do evangelho da paz. Depois o que mais? Vamos ver, mudar para o 16. Tomando sobretudo o escudo do quê? Da fé. Na nossa mão tem que ter o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É com o escudo chamado fé, que você anula o que de fogo o diabo te joga. Tomai também o capacete da salvação. Anular o que o diabo faz ou tenta contra a sua vida vai muito do que você tem na sua cabeça. E a gente vai falar nessa semana sobre ter na cabeça o pensamento de salvação, o capacete da salvação. E por fim, a espada do Espírito, que é o quê? É a palavra de Deus. Aí você fala assim, pastor, não, onde que eu compro isso? É um negócio tão bom desse, eu quero. Aí vem, porque ao final de cada palavra que eu der, e aí a necessidade de cada semana você me entregar o seu nome sobre a peça da semana, ao final de cada mensagem, nós vamos nos colocar a fazer isso, 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos o que, gente? Então como é que eu consigo alcançar essas peças, agregar em mim essas peças? Porque não é também, às vezes você fala, o pastor pregou que eu preciso pôr uma armadura, aí você vai numa casa de fantasia aqui e sai, é o primeiro avarense que anda para a rua vestido de romano, aí você para na esquina assim com o escudão, é isso? Não, é espiritualmente. Como é que eu consigo, aprendendo de cada uma dessas partes, como a gente vai aprender, e o bem, a proteção e a vitória que ela nos dá, como é que eu consigo alcançá-las? A Bíblia diz, a armadura só é dado para aquele que orar em todo. Então nós sempre vamos fechar a mensagem da semana com um clamor. Eu quero cada domingo impor as mãos no alto da sua cabeça e determinando que aquela peça da semana esteja sobre você, e vamos orar. Deus me dá, hoje é a verdade, o cinto da verdade. Então nós vamos orar para que Deus coloque em nós o quê? A verdade. Que é interessante, irmão, porque que começa dizendo assim, use o cinturão, o cinto da verdade. Aonde que o cinto fica no nosso corpo? Não é no meio?
Não está no meio do corpo? O cinto serve para dar equilíbrio, ele está no centro. Uma vez chegou a época que as irmãs colocavam, as mulheres colocavam o cinto mais para cima, assim, de decoração, mas não pegou não, graças a Deus. Lembra quando era um cintão muito aqui em cima? Não? Porque cinto tem seu lugar, é no meio, no centro. E o que a gente tem que ter no centro da nossa vida para anular o que o diabo faz, irmão? A verdade. O ser humano tem um problema, irmão, em viver com a verdade no centro da sua vida. Verdade, você sabe o que é, né? O dicionário diz que verdade é não mudar nada, não corromper nada, tornar algo infalível, inquestionável, falar o que é certo, sincero, franco, exato e real. Então, se eu não conto como a coisa foi, não é a realidade que eu conto, eu estou deixando de falar o quê? Verdade. E se eu não falo a verdade, eu falo o quê? Mentira. Já descobriu que alguém mentiu para você alguma vez? Quem já descobriu? Você gostou, não? Hã? Não. Só se você for de sei lá, bem mesmo, você gosta, bem aquele sadismo muito grande, né? Eu gosto. Mentiu para mim? Não, em regra, quando a gente descobre que alguém mentiu para nós, isso dói muito. E mais do que isso, nos traz o que? Distância da pessoa. É ou não é verdade? Você não consegue às vezes se aproximar mais. Mas há também aqueles, irmãos, que antes de um encontro com Cristo mentiu muito. Falo isso às vezes para casais que estão juntos na igreja, mãe e filho, que às vezes tem que dar um crédito novo, porque a palavra de Deus pode estar gerando nessa pessoa a decisão de não ser mais mentiroso. Mas que o ser humano traz a falta da verdade, a mentira para o centro da sua vida. Tem muita gente, irmão, que ao invés de ter o cinto da verdade no centro da sua vida, ao invés de ter verdade, tem o que? Mentira. Tudo corrige com mentira, tudo enrola com mentira, toca a bola para frente mentindo. Aí encontra alguém e fala: poxa, cara, eu ia ontem na sua casa, ia nada, mas é fácil, ganha tempo, mas a semana que vem eu vou. Eu já falei aqui que no início, irmão, para não desagradar pessoas, eu pegava tudo. Eu passei uma fase na Ribeirão, fazia faculdade de manhã, cuidava da igreja à tarde, à noite, tinha a parte documental da igreja que eu mexia, além de tudo auxiliar lá na igreja, a igreja grande, e além de tudo, para não desagradar pessoas, eu não gostava de falar não para quem me pediu uma visita. Só que muitas vezes eu falava assim, já sabendo que seria difícil, viu? Aí a pessoa vinha, eu para não falar não, já preguei isso aqui, foi que a gente tem que aprender a falar o que, irmão? Não, fazer. Há uma diferença de você falar, eu vou em um contratempo. Mas teve uma fase lá, que até a Cris me chamou do lado e falou: o que você está esperando para começar a falar para os irmãos quando te pedir uma visita? Que não dá para você ir, ou se pode mandar outra pessoa. Aí a pessoa vinha depois e falava: irmão, não deu. Mas na verdade eu estava mentindo, irmão. Não coloquei como centro da verdade, da minha vida, o cinto, a verdade. Então nós precisamos entender que a verdade tem que estar no centro da nossa vida. A primeira coisa para quem quer ser abençoado é extrair de si toda o que, irmão? A mentira. Tirar da sua vida, do seu hábito, do seu dia a dia. Isso eu falo para quem quer vencer. Eu poderia citar um provérbio aqui que diz que quem fala a verdade manifesta o quê? A justiça, recebe vitória. Mas é muito versículo. Tem muito versículo na Bíblia sobre verdade, mentira, ser verdadeiro, não ser mentiroso, e uma coisa ou outra que não dá, senão eu tenho que pregar até, já prego bastante. Já viu que eu tenho uns pregos grandão, você já viu, não viu? Já prego, e tem gente que concorda, fala: não, pastor, é verdade, é prego grande, né? Gosto, mas eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar, não sou o melhor dos pregadores, mas tem uma direção, sempre busco a direção de Deus. Então tem muita informação. E aí eu estava lendo num site de um pastor ontem, historinhas, ilustrações sobre mentira. Aí tem uma que é interessante.
4 amigos foi fazer uma viagem dessa de final de semana, foi para uma cachoeira, e o negócio estava tão bom, aí o pastor usou o termo assim, a zoeira estava tão boa, que eles ficaram sábado, domingo, e eles falaram, vamos encanar a faculdade, vamos ficar aqui também segunda, na terça a gente chega lá de manhã e pede para o professor que ia dar uma prova, dá para a gente na terça. Não, ele não vai dar. Ele falou, não, vai dar se a gente inventar uma história. O que é inventar algo, irmão? É mentir, não é mentir? Se a gente inventar uma história, aí beleza, ficaram mais um dia, no outro dia chegaram com a cara lavada lá, os 4, e contaram a história certinho. Professor, a gente foi fazer uma viagem, o pneu furou, a gente não tinha chave de roda, não conseguiu chegar em tempo, mas a gente pede diante desse contratempo, mentiroso, irmão, misericórdia, que o Senhor nos dê a prova, nos dê uma chance. Ele falou, pois bem, eu dou. Aí pegou e colocou cada um numa sala, e a prova dizia assim, primeira questão, valendo meio ponto, o que diz sobre a teoria de tal? Era uma questão realmente de prova. Segunda questão, valendo 9,5. Qual o pneu furou? Que aí cada um vai falar que eles não combinaram qual que era o pneu, né? Então se acertasse no pneu era verdade, não é? Mas e a chance de acertar no pneu? Será que bateu a chance ou não? Um ou outro? Ou nenhum? Não pode falar, não, foi o dianteiro direito, outro dianteiro esquerdo. Se bobear, fala, foi o step, não é? Porque mentira, irmão, não leva a lugar nenhum, mas faz parte. O outro era um menino espertinho. Isso é um site escrito site do pastor, tem ilustrações lá, né? Aí tinha um menino doido para canar a aula. No meu tempo falava canar, né? Dar cano na aula. Quem é do tempo fala dar cano na aula, né? Vamos dar cano na aula. Não sei se é lá do meu lado que fala assim. Aí o que acontece? Doido para encanar a aula, ele falou, já sei, vou ligar lá na escola, vou falar com a voz grossa como se fosse meu pai. Aí ligou, aí o diretor, caiu na mesa do diretor. Aqui é o pai do Pedrinho? Não, aqui eu estou ligando aqui para dizer que o Pedrinho não vai na aula. Aqui é o diretor. Tudo bem, não está bem? Quem é que está falando? Aí ele deu uma engasgada e falou assim, é o pai dele. Não, como é que fala assim? É o meu pai que está falando. Mentiroso, né, irmãos? Quem é que está falando? É o meu pai que está falando. Então já entregou as contas, irmão. A mentira faz parte da vida das pessoas. E o diabo consegue destruir a vida de muita gente, irmão, porque infelizmente caminha, ao invés de ir no centro da sua vida. Não vou dizer que o tempo todo ele é mentiroso. Apesar que eu tenho um tio que eu já peguei no pé dele, porque tinha uma época que ele era mentiroso o tempo todo. Tudo que ele contava ele tinha que incluir uma mentira. Tudo. Pegou fama na cidade assim. Fui ser pastor lá, comecei a falar assim, eu sou sobrinho de... Ele tem um apelido de Guidão, porque ele tinha um bigode igual do Guidão de bicicleta, né? Eu sou sobrinho do Guidão. Aí as pessoas falavam assim, credo, aquele mentiroso. Eu falei para a Cris, me lembra eu falar que eu não sou sobrinho dele mais. Você fala que é sobrinho de um mentiroso, o que o povo pensa? É igual quando eu fui pastor em Pradópolis. O tio da Cris, que foi chefe da polícia há muito tempo, foi o chefe da polícia em Pradópolis, que é perto de Ribeirão. E um dia eu evangelizando, entrei num bar e falei assim, a gente está chegando aqui para fazer um trabalho de Deus, estou eu, a minha esposa. Aí o rapaz falou assim, veio de onde? Eu vim de Ribeirão Preto e tal, sou do lado lá, mas praticamente vivi em Ribeirão Preto, minha esposa de Ribeirão. Inclusive o tio dela foi chefe aqui da polícia há muito tempo. Aí eu citei o Medeiros, o cara de cara falou assim, desgraçado. Lá uma vez ele achou que eu respondi mal para ele, me deu um tapa na cara e me quebrou. Falei, me lembra de eu falar que eu não sou sobrinho do Medeiros. Me lembra de eu dizer que eu não tenho tio que foi polícia aqui de jeito nenhum. É sério as coisas, né, irmão? E o que acontece? Não é que em todo tempo mente, mas você vai perceber que tem hora, irmão, que ou a gente assume a verdade, e verdade às vezes tem suas consequências a princípio. O missionário chega a dizer que às vezes falar a verdade faz você ficar vermelho, mas em compensação, diferente da mentira, que uma vez descoberto, o resto da vida faz você ficar amarelo, sem graça. A pessoa que mente, às vezes, se não houver uma libertação em Cristo, e eu creio nisso,
Estou falando no mundo natural. A pessoa que mente, irmão, ela nunca mais consegue, se não for libertada por Cristo, ela nunca mais consegue olhar com aquele olhar. Sai fora da mentira, irmão. Traz para a sua vida a verdade. Declara que você vai ser um adepto da verdade, um ministrador de verdade. O Senhor Jesus, quando se referiu a si mesmo, em João 14,6, ele disse: eu sou o quê? O caminho. E o que mais? Ele disse: eu não sou mentira, em mim não há mentira. E nós também, a mentira não deve reinar, irmão. Eu já fui trabalhar em lugar, trabalhei num lugar um dia só, era uma oportunidade de ouro. Meu pai, com a empresa dele, pintou a casa de um, ele era milionário, tinha uma casa, ele gostou demais do meu jeito de ser. Antes que nós acabássemos o serviço dele, ele chamou meu pai de lado, me chamou e falou: olha, eu tenho uma oportunidade para você, minha firma está precisando de um cara para fazer venda externa, o plano de ganho é muito bom, olha, você pode ganhar muito. E para mim, nunca havia trabalhado, registrado, ter uma oportunidade de começar desse jeito, de cara já abandonar aquele vestuário, aquela vida de ficar subindo e andando, não que eu sempre fiz o que gostei. Sempre gostei de pegar uma casa crua e deixar ela pintadinha, achar como uma obra de arte. Mas vi nisso uma oportunidade. Eu já tinha crise, a gente já era casado, tinha o desejo de construir a própria casa, tal e tal. Só que bastou eu trabalhar um dia lá, irmão. Primeiro porque ele me liberou acima do horário, sabendo que eu tinha culto para fazer. Segundo, irmão, que de cada 3 vendas, cada 3 telefonemas que eu ia atender, eu aprendendo com o filho dele, em 2 para vender eu ia ter que usar o quê? A mentira. Então eu volto para a minha vida mais humilde, mas trabalho com a verdade. E eu lembro que até uma vez a gente fez um cômodo e o proprietário, só que meu pai deu aquela carioquinha, não sei porque eles falam assim, desculpa se tiver carioca aqui, né? Mas ele deu uma demão na parede e cobriu. Ganhamos tempo, não precisou pintar uma segunda demão. Aí o proprietário chegou, meu pai estava na sala com ele mostrando e eu no quarto do lado. Qualquer hora você pode perguntar isso para o meu pai. Aí o proprietário falou assim: nossa, seu Zé. E meu pai José chama de Zé, como é comum. Nossa, seu Zé, ficou bom, hein? Tem 2 demãos na cara lavada? Ele falou assim: tem. Eu no ponto de lá falei assim: mentira! Aí ele pegou e falou assim: desse jeito você me quebra. Ele falou assim: então não mente, falei para ele. Porque se for para ficar mentindo, estou te falando diante de Deus, irmãos. Tem uma coisa que eu não suporto: é o quê? Mentira. E eu não gosto de mentir, porque Jesus não gosta. Você sabe o que a Bíblia fala sobre mentira? Vamos a João capítulo 8, versículo 44. Não estou dizendo que em todo tempo é mentiroso, estou pregando aqui que a vida é uma mentira. Não, estou dizendo aqueles momentos que a gente poderia ter dito a verdade. E você sabe que verdade, irmão, às vezes a gente tem que estar falando a verdade até para Deus. Ao invés da pessoa reconhecer diante de Deus: Deus, eu não estou bem, ela passa um dia de mentira, ela não está bem e não vai se colocar diante de Deus. Mas se tem um dia que eu não estiver com a minha fé bem, vou ser verdadeiro, vou entrar diante de Deus e falar: Deus, a minha fé não está legal, eu estou precisando que o Senhor toque na minha fé. Mas faça da verdade, irmão, um símbolo, algo do centro da sua vida, algo que é o centro do seu viver, está colocado no meio da sua vida, que no meio da sua vida a verdade vem estar, que ela não falte no seu dia a dia. Todo dia seremos convidados ao pecado, à mentira, mas também podemos nos vestir, nos cingir do que, irmão? Da verdade. Colocar o cinto da verdade e vencer em nome de Jesus. Olha que coisa forte, irmão. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Você já pensou Jesus dando uma mensagem falando assim: ó, vocês são filhos do diabo? Mas ele não falou isso da boca para fora, ele falou
Deu sentido. Por que ele considerava isso? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é o quê? Quem que é a própria mentira? O diabo. Porque é mentiroso e o que mais? Pai da mentira. Eu sou aquela pessoa que, na decorrência do dia a dia, eu me abraço da mentira para resolver algo. Eu estou dando um abraço na filha de quem? Na filha de quem? Do capeta. Estou dando um abraço. Eu sou daqueles, irmãos, que se então não dá para falar a verdade, não diga nada. Mas não concede coisa com mentira. Não deixe no mundo espiritual dar-se a entender que no centro, o cinto da sua vida não é a verdade. Volto a dizer, estou considerando aqui que o tempo todo a gente mente. Não, estou dizendo nas ocasiões. Já que o diabo joga dados, em alguns momentos. E vão existir alguns momentos que a gente vai ser colocado à prova. Verdade ou mentira? O que eu vou usar? Se eu quero a armadura, uma das partes dela é colocar na minha cintura o que, gente? A verdade. O cinto da verdade. No centro da minha vida. O meio da minha vida. No meio do meu viver, a verdade. No meio do meu viver tem a ambição de conquistar algo. No meio do meu viver tem o desejo de superar outra. Tem o projeto de descansar. A nossa vida, irmão, ela é cheia de coisas. Mas no meio dela, no meio do nosso ser, a verdade tem que estar. Não pode faltar a verdade. Porque quando eu não uso a verdade, estou usando a mentira. E mentira, a Bíblia diz que é filha de quem? Do capeta. Deus me livre de ter a filha do capeta na minha vida. A Bíblia não fala que o diabo criou nada, deu vida a nada. A única coisa que a Bíblia diz que o diabo deu vida, chama-se o quê? Mentira. Vou ter esse negócio de mim? Deus me livre. Eu vou ter a verdade de Deus sobre mim. Diga glória a Deus. Olha que caso sério, que vê Atos 5. Olha onde o mentiroso muitas vezes vai chegar. A pessoa que aceita a mentira, põe a mentira no meio da sua vida. Atos capítulo 5. Vamos lá, Atos capítulo 5. Alguns vão conhecer esse texto, outros não. Mas eu vou ler ele com vocês. Quem já achou, diga amém. Deixa eu só te explicar o seguinte. Quando a igreja de Cristo surgiu, nós conhecemos como a igreja primitiva, sem que houvesse esses movimentos que surgissem, a igreja da graça, a metodista. Quando no início era uma igreja chamada igreja primitiva. Depois elas foram se espalhando, foram dando nome. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: é errado ter igreja com vários nomes. Eu não acho que é, porque a igreja tem que trabalhar em conformidade com a lei. E para trabalhar em conformidade com a lei, a empresa precisa ter um CNPJ. Para ter CNPJ, ela precisa se tornar uma espécie de uma empresa. E ela precisa ter um nome. Então não é errado você ter nome. Se a pessoa diz: eu não vou à igreja porque nome de igreja é nome de homem. Realmente é algo dado pelo homem, porque a lei cobra isso. Uma igreja que trabalha sem CNPJ, sem se tornar uma razão social, ela está irregular. Mas não tinha no passado. No início não, no início era uma igreja chamada igreja primitiva. A igreja iniciou-se, depois foi se espalhando. Logo em Apocalipse tem 7 igrejas, cada uma em sua cidade. Depois vieram os ministérios. A coisa vai aperfeiçoando, a coisa vai sendo mudada a cada dia.
e chegamos até aqui. Mas lá no início, quando as pessoas se convertiam, era um amor tão grande entre os irmãos. Por exemplo, eu me converti a Cristo. Era costume, não era obrigatório, mas era costume que a partir daquele dia eu pegasse tudo que era meu, vendesse, colocasse no altar da igreja. Você vê como é que a gente está longe da igreja primitiva. Colocava no altar da igreja para ser dividido entre os demais irmãos necessitados. Então era um socorrendo a quem? O outro. Hoje, irmão, às vezes o pastor fala de 10% de dízimo, não tem broca que quebra o coração, mas tudo bem, não é o mérito da questão agora. Mas a igreja era mais ou menos assim. A partir do momento que eles se convertiam, eles entendiam que em nada eles eram donos, era tudo do corpo de Cristo. Mas não era obrigado, não era porque eu me convertia, era um prazer que eles tinham em fazer. Como hoje é um prazer ofertar e um dever dizimar. Não está entrando na questão do dízimo. Mas aí o que aconteceu? Dentre esses que se converteram, a Bíblia vai nos apresentar um casal. Versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com a sua esposa chamada Safira, vendeu uma propriedade, como era do costume. Então eles se converteram e, pelo jeito, irmão, eles adotaram esse costume da igreja primitiva. O capítulo 4 vai falar do versículo 32, que era um coração e alma da multidão dos que criam. Era um pelo outro, irmão. Tem um irmão precisando de tal coisa, vamos fazer isso aí por ele, sem faltar nos seus compromissos com Deus. Porque deixa eu te dizer uma coisa, dízimo a gente não faz doação para alguém, dízimo é para pôr no altar. Onde que no altar da igreja que eu congrego. Você é membro da igreja aqui, por exemplo, que Avaré, é de ser aqui, não importa. Na igreja, a regra é essa, você entrega o dízimo na igreja onde você congrega. Por exemplo, eu congrego, aqui eu prego, em Bauru eu congrego. É lá que amanhã eu vou participar de um culto, receber a palavra. Então, aonde que eu entrego meu dízimo? Em Bauru. Lá na minha sede, onde eu congrego, onde eu sou ovelha. Aqui eu sou pastor. Então, eles tinham esse hábito de socorrer um ao outro. Nós não socorremos, infelizmente, irmão, um ao outro. Se bobear, tem irmão que chega para a gente e fala: olha, eu estou sem nada para comer. Aí a gente vai falar: vamos orar agora, irmão. Ele não está precisando de oração, ora para depois Deus abençoar. Na hora ele está precisando do quê? De comida. É ou não é verdade? Mas nós estamos passos atrás da igreja primitiva nessa voluntariedade, nesse amor, irmão. É que eu estou te dizendo, é uma incapacidade às vezes de ser fiel a Deus no dízimo, não consegue desprender de dízimo. Porque pensa que 10% é demais para pôr no altar, ou que não pode, ou que não é justo, ou que não é certo, mas amém. Aí esse casal se converteu e, pelo jeito, por vontade deles, porque ninguém era obrigado, eles propôs no coração, quando vendesse, colocar o valor no altar para que aquilo fosse distribuído, ajudado entre os irmãos. Só que o problema veio depois, irmão, porque eu já vi muita gente que prometeu um monte de coisa. Uma vez a gente estava lá em Ribeirão e o pastor falando: irmão, deixa eu levantar, pastor, 800 pessoas que me ajudem com 20 reais. Aí você faz a conta, vê quanto que dá. Era o valor que a gente pagava. Pagávamos lá 16 mil reais de aluguel. Aí ele falando: irmão, porque a gente paga aqui 16 mil de aluguel. Não, porque a gente tem que pagar aluguel. Aí direto o irmão falou assim: deixa que se sair o meu dinheiro eu pago sozinho. Aí o pastor na hora falou: olha, irmãos, que bênção. A irmã está dizendo aqui que ela sozinha vai pagar os 16 mil. Ela na hora falou: está amarrado. Eu achei que era mais barato, pastor. Você vê, então às vezes, sem pensar, a gente propõe a Deus alguns votos. Deus não cobra da gente fazer voto. Pastor, eu tenho um voto de não fazer isso para Deus me abençoar. A Bíblia diz que nós alcançamos a vitória pela fé. Tem sim a situação que depende de demônios, sai com jejum e o quê? Mas você não precisa ficar fazendo voto. Será que se eu fizer um voto vai fazer o negócio mais forte?
E às vezes a gente, com isso, irmão, faz o voto chamado voto do quê? De tolo, o voto impensado. Você já viu a história de um cara na Bíblia que, para vencer uma batalha, chamado Jefté, ele falou assim: Deus, se o Senhor me ajudar, era a época do sacrifício, se sacrificar, se eu voltar para casa abençoado, é um voto que eu estou fazendo aqui, se eu voltar para casa abençoado, quando eu estiver chegando em casa, a primeira coisa que sair ao meu encontro eu sacrifico ao Senhor. Eu acho que ele estava pensando numa galinha, pensando numa vaquinha que talvez tem cá, até o cachorro, coitado, sai do totó e mata o totó. Mas que coisa, né? Ele chegando em casa vencedor, quem é que vem ao encontro dele? A filha, a única e virgem. Não tinha tido nem o sonho realizado de ter família. Aí ela vem abraçando ele de cara, ele já derramando em lágrimas. Agora pesou o voto que ele fez. Só que o bom é que ele cumpriu. Ele matou ela. Você sabe que por um tempo eu achei que ele tinha passado a faca nela. Mas depois eu entendi, ela mesma diz, ela falou assim: pai, então já que o Senhor me ofereceu, permita que eu vá chorar a minha virgindade uma semana. No caso dela, o voto sacrificou ela de não poder casar, de não poder ter família, não ter filho. Ela viveu uma vida de celibato. Ela foi separada para a obra. Eu por muito tempo achei que depois, eu fiquei imaginando esse pai rasgando a filha, dando uma facada nela. Mas depois eu fui entendendo, fui vendo alguns pastores falando, até o próprio missionário já vi falando disso, que o sacrifício no caso é privar, que já é. Você já pensou? Eu tenho a Laís lá, você sabe o que eu quero? Mas ver a Laís um dia casando. Se depender do tempo, o caso é aqui mesmo, não é verdade? Você ficar aqui bastante, tendo filho, não é assim que acontece, não? Aí você vai lá e por causa de um voto, você priva o filho disso. E eles também fizeram um voto. Eles entraram nesse voto de pegar o que é seu e dar, até que pegou o dinheiro na mão. Até que foi lá e vendeu, e aí agora o dinheiro, irmão, falar uma coisa quando não está na mão é... Minha avó dizia que falar até papagaio fala. Eles prometeram entrar nessa onda da igreja cristã, que volto a dizer, a gente está atrás disso, infelizmente. Entraram nessa onda, irmão, de doar. Aí vendeu a propriedade. Você sabe, quando você vende alguma coisa, irmão, vem um montante grande na mão. Vem ou não vem? Vem. Aí, irmão, aí a conversa é outra para alguns. Vou dizer para todos. Eu já tive irmão que foi, já vi irmão que foi nota 10. Mas aí o que aconteceu? 2. Eles reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés de quem? Então eles votam, só que na hora de cumprir, com dó do dinheiro, do valor, combinou entre os dois um valor fictício. Por exemplo, é 1.000, vamos segurar 500 para a gente, vamos pôr um altar lá e falar que foi só 500. Quer dizer, eles estão colocando no centro da sua vida o que agora? O que? Mentira. Eles estão colocando no centro do seu viver, não o cinto da verdade. Eles não estão se vestindo da verdade. Sabe, às vezes esse cara é até mais bonito. É que é dura às vezes falar a verdade. Chega lá e fala: ó, Pedro, é o seguinte, que era o apóstolo da época. A gente prometeu, mas foi meio pensado. Agora, sinceramente, a gente está com a mão na consciência. Está doendo cumprir esse voto e tal. Eles não estariam falando a verdade? Quem sabe o Pedro daria uma dura, quem sabe o Pedro falaria alguma coisa, mas, meu irmão, a verdade manifesta a justiça. Eu lembro que não era obrigado a dar esse dinheiro. Era um voto que alguns assumiam para si, os mais generosos. Na verdade, a grande maioria. Mas não era, nunca foi obrigado. É um princípio que eles tinham: socorrer, deixar todo mundo na mesma posição, socorrer a todos. Mas será que vocês não chegassem? Mas às vezes mentir é mais fácil. Então vão lá, olha o que eles fazem. Eu estou terminando. Versículo 3, depois que eles colocaram. Então Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da verdade? Como é que a mentira é ingrata? O próprio demônio que às vezes oferece a mentira para a pessoa é aquele que lhe cobra a cara expondo.
Normalmente quem mente sobre algo, uma hora a casa cai. Aquele velho ditado que ele dá com a mão, mas toma o quê? Ele dá oportunidade, o diabo dá oportunidade, porque volta a dizer, a única criação do diabo é a mentira. Qualquer outra coisa que ele faça é cópia do que Deus criou. Agora a mentira foi o que ele criou. Então muitas vezes ele dá mentira, mas da mesma forma que ele dá mentira, ele cobra e expondo a pessoa. E depois ela leva, sobretudo, ainda a fama de mentiroso, que a coloca por terra, que a faz cair em descrédito e perder a bênção de Deus. Então Pedro, mais que depressa, na unção do Espírito Santo, e sei lá, tem gente também que quando mente para a gente, só de olhar, a gente sabe, né, o tom de voz. Mas vamos crer que numa revelação do Espírito Santo, o Pedro está dizendo assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração para mentir contra o Espírito Santo? Pondo aqui, retendo. Irmão, ele podia pegar metade, falar: Pedro, eu pensei bem, dá tudo, não dá, eu vou dar só metade. Mas por que colocar no altar algo mentindo, dizendo que era o todo? Por que usar de mentira? Por que deixar Satanás gerar a mentira nossa? Eu estou falando de mim também, irmão. Por que deixar Satanás gerar mentira? Só para a gente se abraçar, já que a gente cantou que quer estar abraçado com Deus, só para a gente se abraçar da filha do diabo. Mentira nos leva a andar abraçado com a filha do capeta. Deus me livre. Mentira, irmão, faz você andar abraçado, igual se você tivesse abraçado com uma mulher com um homem muito feio. As pessoas vão olhar e falar: credo. Ou então vão ter dó de você. No fundo, às vezes, a gente tem que ter dó. Só que dó não é um sentimento de Deus. Tem que ter misericórdia das pessoas que vivem mentindo. Quem entende? Levanta suas mãos. O que a gente tem que ter em nós? O cinto no centro da nossa vida. Se eu quero invalidar o que o diabo faz, no meio da minha vida tem que ter o quê? Verdade. Olha que susto. Achei que ele ia falar mentira. Aí eu já largo mão de pregar, já acaba o culto hoje, vamos para o próximo, né? Mas quem tem que estar no centro da nossa vida, irmão? Verdade. Ela tem que ser o centro da nossa vida. Quando cobrado, inquirido, questionado, não podemos faltar com o quê? Olha que coisa séria, irmão. Guardando-a, não ficava para ti. Pedro falou assim: se você guardasse, não ia ficar para você, não é seu. Você não é obrigado. Não estava em seu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Por que, Ananias? Por que deixou a coisa ser assim? Por que mentir? Não é teu. Você não é obrigado a dar. Propôs a dar, se arrependeu. Fale a verdade, mas não minta, Ananias. Irmão, a coisa ficou pior depois. Não mentiste aos homens, mas mentiste a quem? A Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e o que, irmão? Expirou. Olha para quem está lá, diga: ele morreu. Fala para quem está lá. Mentira traz morte. Mentira mata relacionamento. Mentira mata a sociedade. Descobre que seu sócio está mentindo para você, morreu. A não ser que haja uma conversão. Se há uma permanência em mentira, mata tudo, irmão. Mata tudo. O cara morreu dentro da igreja, caiu morto. De forma que o que, irmão? E um grande temor veio sobre todos os que estão ouvindo. Na hora, qualquer um que viu falou assim: eu não minto mais. A não ser que, irmão, a esposa, porque levantando-se os jovens, cobriram o morto, transportando-o para fora e o sepultaram. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia o quê? Beleza, um foi lá, morreu, todo mundo ficou assim, foi: eu não minto mais não. Mas a gente não pode querer no esquecimento, né? 3 horas depois, a mulher dele está chegando como quem não sabe de nada, e não sabia mesmo, combinado com o marido de que aquele valor era aquele, só que na verdade era uma mentira, o valor era outro. Nada disso precisava. Olha como é que a mentira às vezes alonga o negócio. Poxa, eu vendi, não quero dar, porque o Pedro é amaldiçoado porque não deu, porque se o pastor fizer isso, ele não está bem com Deus, vou amaldiçoar você. Eu tenho que te pregar a verdade. Eu tenho que te falar que se você não é fiel a Deus no dízimo, não oferta, você está fazendo a coisa má.
Mas eu não vou te amaldiçoar, até porque o sustento da igreja que eu preciso vem de Deus. Se você não dá, Deus levanta outro. Quem perde é a própria pessoa. Estava ontem brincando ainda com a Cris, a gente conversando, eu falei assim, tolo é alguns amigos que eu tenho, brincando não, conversando com ela, falei, todos alguns amigos que disseram assim, eu não quero mais pregar. No outro dia já tinha um pastor no lugar dele, irmão. A obra é de quem, irmãos? De Deus. Mas e o mal que eu estou fazendo por faltar com a minha atitude? Aí o que acontece, para não demorar muito, né? Versículo 8, disse Pedro para ela, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? O Pedro agora, para saber como é que está o coração dela, chegou e falou, mulher, você vendeu portanto? A chance dela falar a verdade. Não, Pedro, a gente vendeu com valor, meu marido colocou na minha cabeça que a gente deveria falar que é outro, que não sei o que, tal, pronto. Ela já estava pondo o cinto da verdade, anulando o que é do diabo. Mas ela disse sim, portanto. Ela insistiu, ela comunhou, ela teve comunhão, sociedade, com a mesma mentira do marido. Olha o preço da mentira, 9. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós acertaram para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a quem? E logo que caiu aos seus pés o que? Já pensou se o Pedro está vivo? Fala, irmãos, vem no culto do Pedro aqui. Você fala, eu que não vou, você está doido? Ele matou 2 num dia, mas na verdade quem se matou foi a própria pessoa. Na mentira, irmão, quem se mata é si mesmo. Poxa, esse recado serve para a gente, irmão. Quem recebe esse recado como recado de Deus? Eu recebo, irmão. Porque olha o dano. Quando eu trouxer para o meio da minha vida, para o centro da minha vida a mentira, o cinto da mentira, eu não estou anulando o diabo, porque a mentira é do diabo. Traz a verdade. E por fim, irmãos, logo aos pés, entrando jovens, acharam-na morta e sepultaram junto do seu marido. E que história triste, irmão, por causa da mentira. Agora, todo mundo agiu com mentira na Bíblia? Não. Para fechar e a gente orar, Lucas 19, a Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. Você conhece a história do Zaqueu? Não vou nem ler, porque virou até música. Como Zaqueu. Lembra, não? Não é? Ele recebeu Jesus na sua casa. E a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Jesus estava sentado na mesa na casa do Zaqueu, e de repente ele pediu a palavra, ele se levantou e falou, Senhor, se eu tenho roubado alguém, se eu passei alguém para trás, eu dou metade do que eu tenho a essas pessoas. E se alguém eu tenho roubado, 4 vezes eu restituo o dobro do que a lei mandava, a lei de Moisés. E a Bíblia diz que diante dessa declaração, Jesus disse, hoje a salvação vem aonde? Nessa casa. Aí você fala assim, pastor, mas na onde que ele declarou a verdade? Ele não falou que ele roubava, ele falou se roubou. Mas eu estava lendo esse texto, um pouquinho antes, a Bíblia diz assim, que as pessoas, quando viram que Jesus entrou na casa do Zaqueu, ficaram escandalizadas, dizendo que Jesus não tinha noção das coisas, porque foi jantar na casa de um que? Pecador. Se ele tinha essa visão de pecador, aos olhos de todo mundo, é porque o que, irmão? Culpa no cartório. Então ele falou a verdade. Quando ele disse assim, quem eu passei para trás eu vou restituir, ele estava naquela hora falando a verdade. E olha o que a verdade gerou, irmão. É ruim às vezes você assumir uma coisa? É ruim às vezes você falar a verdade? Fica a cara vermelha. É ruim o cara levantar e falar, parte do que eu construí sob mentira, porque ele era chefe de publicano, e chefe de publicano lidava com os outros publicanos, que eram os coletores de impostos, e provavelmente ele sabia de muito falcatrua. E quanto dinheiro será que ele não recebeu para ficar aqui? Então, às vezes é difícil, irmão, se assumir. Eu fiz, é verdade, eu vou, não deu. Mas toda vez que eu me armar da verdade, fizer da verdade meio da minha vida, eu estou me vestindo do quê? Do cinto ela é parte da armadura, vai invalidar o que o diabo tem contra mim.
Quem recebe o recado de Deus? Então coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Senhor,